Boa noite, irmãos. Vamos tentar mais uma vez. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Não sei se você percebeu, mas ao longo dos últimos meses, mês e meio, nós temos usado os cultos da quarta-feira para poder intercedermos por todas as igrejas nossas co-irmãs. E nesse período, todos os pastores e todas as igrejas, pelo menos que nós nos lembramos, foram alvo das nossas intercessões. Tá bom? Porque a Bíblia Sagrada já nos orientou desde sempre que mais bem-aventurado é dar do que receber. E às vezes nós concentramos as nossas orações em nós e esquecemos dos nossos semelhantes. Na próxima quarta, nós vamos começar a orar agora por outras denominações. Porque nós às vezes somos separados pelas placas denominacionais. Mas nós somos um só povo, irmãos. Um só povo. Nós somos o povo de Deus. O povo da Assembleia é o povo de Deus. O povo da Quadrangular que serve a Cristo é o povo de Deus. O povo da Presbiteriana é o povo de Deus. Se servir a Deus. E o povo batista é o povo de Deus. Então nós vamos orar pelo povo de Deus, para que Deus continue fortalecendo as nossas musculaturas espirituais e nos dando condições de poder honrá-lo e glorificá-lo. Eu sonho com um tempo em que as nossas diferenças sejam só no sentido doutrinário, né? Eu sonho um dia em que nós possamos sentar do lado do assembleiano, do lado do presbiteriano e do lado ali do quadrangular e todos juntos celebrarmos o mesmo Deus, nos preparando para a nossa entrada no céu, porque lá vai ser dessa forma, né? Então que Deus nos ajude a trilharmos esse caminho. Eu quero convidá-lo a pensar comigo nessa noite. Um texto está em Josué, capítulo de número 7. A priori, eu vou ler só o versículo de número 21. E depois eu vou tentar sintetizar a história do capítulo e concentrar sobre esse versículo e os que vêm depois dele. Josué, capítulo de número 7, versículo de número 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os, tomei-os para mim, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo. Vamos pedir a Deus direção. Pai, nós queremos nessa hora partir para um momento muito importante do nosso culto, que é o entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar mais essa noite. Todas as vezes que a tua palavra é lida, explicada e aplicada, é o Senhor falando aos nossos corações e abençoando as nossas vidas. Nessa noite queremos que cada um dos teus servos, que nesse templo se encontra, possam ser alimentados pela verdade das Escrituras Sagradas, que será exposta diante de nós. Dê direção à minha vida, para que o valor desse momento não esteja no pregador, mas esteja na pregação. E que nós sejamos edificados mais uma vez para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no capítulo 7 do livro de Josué. Josué é o livro histórico que conta as histórias de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que Josué assume o lugar de Moisés e tem a incumbência de levar o povo à terra prometida. Deus, então, preparou Josué e preparou o povo para esse grande momento. Enfim,
eles atravessam o Jordão e chegam na terra prometida. Mas quando chegam lá, a terra está ocupada. E a ordem de Deus é para que eles pudessem vencer as batalhas que surgiriam para poder tomar a terra que por direito tinha sido dada por Deus ao povo dele, ou seja, a nação de Israel. O texto sagrado nos informa que quando eles chegaram, no capítulo 6, eles ali têm uma vitória estrondosa contra uma das cidades mais fortificadas daquela época, a saber, Jericó. Havia grandes muralhas ao redor daquela cidade. E a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou o povo cantar, adorar e gritar. Parece que o povo de Deus vence de forma diferente, né? E quando eles de fato fizeram isso, a Bíblia Sagrada nos narra que verdadeiramente as muralhas de Jericó caíram por terra. E o povo entrou e batalhou e venceu aquela grande batalha. De repente, diante deles, então, eles vão para a segunda cidade. E o povo diz que era a cidade de Ai. O nome é pequeno, tão pequeno quanto a irrelevância daquela cidade quando se trata de guerra. Por isso, no capítulo 7, a Bíblia Sagrada diz, do versículo 1 até o versículo 5, que eles olharam para a cidade e viram que a cidade era pequena. E nessa hora, então, decidiram mandar só um pouco de soldados, 3.000 homens, que seria o suficiente para poder vencer aquela grande batalha. Assim eles fizeram. Enviaram 3.000 homens, convictos de que ganhariam daquela pequena cidade. Mas o texto diz que ali eles enfrentaram uma derrota amarga para suas vidas. Eles perderam. E juntamente com a derrota, 36 pessoas perderam as suas vidas. Josué ficou perplexo por não acreditar que uma cidade tão pequena pudesse vencer uma nação com tantas promessas de vitória para a sua vida. Então a Bíblia diz no versículo 6 que Josué, quando soube disso, ele se distanciou, ele rasgou as suas vestes e ele orou a Deus. E ele fez para Deus aquilo que normalmente nós fazemos quando enfrentamos as amargas derrotas da nossa vida. O que é que Josué fez? Reclamou de Deus. Por que que o Senhor fez isso conosco? Por que que o Senhor nos permitiu perder? O que que as pessoas vão falar de nós? Porque agora os nossos corações estão derretidos de medo. As pessoas vão reclamar do Senhor. Josué, então, ali culpou Deus em sua oração do começo ao fim. Eu sei que você não faz isso. Mas Josué, como não era um homem muito espiritual, fazia, né? A gente tem essa tendência. E a Bíblia então diz que Deus começou a ouvir Josué. E do versículo 10, então, Deus respondeu a Josué dizendo: cara, por que você está fazendo isso? Orando e prostrado com o seu rosto em terra. Saiba de uma coisa, Israel pecou. Por isso vocês não conseguiram vencer a batalha. Logo, Deus estava falando para Josué que nós nunca conseguiremos vencer as nossas batalhas vivendo em pecado. O pecado foi a causa de Israel perder para aquele pequeno inimigo. Quando nós estamos em pecado, nós perdemos o favor de Deus. Nós perdemos a bênção de Deus. Nós perdemos a companhia de Deus, porque o pecado segrega o homem do seu Criador. Por isso eles perderam. Logo, aqui nós temos uma grande lição. Se nós vivermos em pecado, nós não vamos conseguir vencer do ponto de vista espiritual. Então Deus disse para ele: há pecado no meio da congregação, causa do porquê muitas igrejas e muitas pessoas não prosperam em sua vida. Pecado. Então a Bíblia diz que Deus traz a receita para Josué, versículo 13, dizendo: dispõe-te e vai santificar o povo. Porque se é o pecado que traz derrota, eu quero ensinar para vocês o caminho da vitória. Qual é o caminho da vitória? Deus disse: é a santificação. Então você abandona o pecado, santifica a sua vida, descubra onde está o pecado e vocês vão vencer. Olha que receita maravilhosa das Escrituras para nós, irmãos.
E a Bíblia então diz que Deus orientou a Josué lançar sorte e descobrir onde estava o pecado. E quando descobrisse onde estava o pecado, era para eliminar o pecado, porque era para matar a pessoa que tinha cometido tal ultraje. E a Bíblia diz então que Josué vai lançar sorte. Cai numa família, cai noutra família, e de repente descobre onde é que está o pecado. Bem, o pecado está na vida de Acã. Aí o versículo 20 diz que quando Josué descobriu onde estava o pecado, ele disse a Acã, disse Acã a Josué, versículo 20, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então nós chegamos no versículo 21, que é o versículo que nós lemos no início. É uma síntese que fiz, e agora nós vamos olhar para o texto e descobrir como foi o ciclo do pecado na vida de Acã. E você vai perceber que nós, da mesma forma, fazemos como Acã fez quando nós pecamos. O pecado tem um padrão. E todas as vezes que nós pecamos, nós repetimos esse mesmo padrão. Então, o versículo 21, eu vou ler a primeira parte que diz: quando vi os despojos, uma capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro, de peso de 50 siclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra. Então vamos olhar para o ciclo do pecado. Primeiro, Acã disse que passou e... Primeiro verbo, vi. Vi. A Bíblia Sagrada já nos orientou, a partir do que Cristo também nos falou, que os olhos, eles são a janela da alma. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo andará em trevas. O primeiro contato que nós temos com o pecado é o que nós vemos. É aquilo que está diante dos nossos olhos. O pecado primitivo praticado pelo casal Adão e Eva começou justamente a partir do que eles viram. Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, diz que Eva viu o fruto. E disse que o fruto era bom, agradável aos seus olhos. Por isso, Eva pecou. Quando nós olhamos para a vida do grande rei Davi, em 1 Samuel, capítulo 16, quando ele cometeu adultério com Batseba, a Bíblia diz que ele estava andando no palácio da sua casa e que olhou para baixo e que de repente viu quem? Batseba tomando banho nua. Ver nem sempre é pecado, porque há momentos que não dá para não enxergar. Mas há coisas que dá para nós evitarmos de colocar os nossos olhos sobre. Há coisas que você vê por acidente. Está passando, de repente, contemplou. Mas tem coisas que nós buscamos ver. Então, quando se vê por acidente, normal. Mas quando se vê porque deseja ver, é uma fonte problemática para a nossa vida. A pergunta que surge primeiro é: onde estão os seus olhos? Onde é que você está fixando o seu olhar? Quais são as coisas que chamam a atenção do seu olhar? Será se não é a concupiscência dos olhos que tem nos chamado? Tem pessoas de olhos altivos, tem pessoas de olhos lascivos, tem pessoas que não podem ver uma mulher passar, que não pode ver um homem passar, que não pode ver um varão passar, que os olhos são fisgados naquele momento. E a pessoa então começa a se perder. Por isso que a Bíblia Sagrada nos orientou em Hebreus, capítulo 12, a colocar firmemente os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Porque ninguém peca olhando para Cristo. Ninguém peca olhando para o Senhor. Se os nossos olhos estiverem nele, então, meu irmão, nós temos uma grande probabilidade de vivermos uma vida adequada diante dos seus olhos. Primeira questão, ele viu. Segundo o texto diz o que ele viu? Ele ia passando.
E aí, quando você olha o capítulo 6, Deus tinha dito que o povo deveria vencer a guerra, e normalmente na guerra ele pegava o despojo para eles. Mas a primícia tinha que ser do Senhor. Deus disse: a primeira cidade que vocês vencerem, vocês não vão pegar nada, vocês vão deixar tudo lá, porque é primícia, é minha, é meu, os bens são meus. Então eles não podiam pegar. Depois dessa vitória, toda cidade que eles vencessem, ele podia pegar toda a riqueza delas. Mas a Bíblia diz que Acã não aguentou. Quando viu o ciclo de prata, um ciclo é aí 450 gramas, ele viu o ouro, ele viu a capa babilônica, e aí ele então foi sendo atraído por aquela situação. Perceba que o pecado de Acã tem nome, é ganância. É o desejo do enriquecimento ilícito. É o amor ao dinheiro. E Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 6, de 1 Timóteo, versículo 9, ele diz que todos aqueles que querem ficar rico atraem para si muitas maldições. Versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz, é a origem de todo mal. Então ele quer enriquecer. Cuidado com esse grupo de pessoas que querem a todo custo ficar rico. Qual é o seu maior desejo? Riqueza. Quero prosperidade. O objetivo da minha existência é isso. E aí eles começam então a negociar valores. Porque vê alguém que ganhou mais, vê alguém que prosperou, mas não se pergunta por que prosperou. Por que cresceu? Vê alguém com uma casa boa, por que tem uma casa boa? Vê alguém com um carro de luxo, por que tem um carro de luxo? Ok, o pecado não está no carro, na casa, nos bens. Está na forma como esses bens foram adquiridos. Porque tem pessoas que se jogasse fora, o que ganhou de forma ilícita, perderia tudo que tem, porque tudo que tem é fruto de corrupção. Esse é o cenário da nossa nação política. E muitas vezes também, dentro de muitas igrejas, pessoas que construíram o seu patrimônio a partir da ganância. E eu não estou falando que você não tem o desejo de crescer na vida. Eu estou falando que a sua vida não pode estar apoiado em cima desse único sentimento. Então, a Bíblia diz que foi ganância. Então, o primeiro verbo, eu vi. Amém, irmãos? Está indo bem? Ah, tá, porque eu estou tão acelerado aqui, né? Então, o primeiro verbo é vi. Aí ele diz, versículo 21. Então, vi a capa babilônica, os 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, de um peso de 50 ciclos, e, segundo verbo, cobiceios. Uma coisa é ver. A outra coisa é cobiçar. É possível uma pessoa ver e não cobiçar. Mas geralmente nós só cobiçamos aquilo que nós vimos. Isso daqui é importante. Porque lá nos mandamentos, havia um mandamento lá de Deus para a lei do Senhor. Qual era? Não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. Não cobiçarás a esposa do teu próximo. Não cobiçará o boi do teu próximo, os patrimônios do teu próximo, ou coisa qualquer do teu próximo. Porque a cobiça não é querer ter algo igual. A cobiça é querer o que o outro tem. A cobiça não é querer ter um bom casamento como outra pessoa tem. A cobiça é querer a esposa do próximo, o marido do próximo, o namorado do próximo, o carro do próximo. Aí origina então o pecado. Cobiça. E aí o cara então viu. Então não contentou em ver. Ao ciclo do pecado. Vi. Segundo, cobicei. O que é cobiçar? É querer para mim o que não me pertence. Isso é cobiça. É querer para mim. Então ele começou a cobiçar. Aí, meu irmão, da visão para a cobiça, é um pulo para o pecado. Para o pecado não, porque quando eu cobicei, eu já pequei. Para a concretização do pecado. Então ele usa um terceiro verbo. Ele fala, eu vi, eu cobicei, e ele diz, versículo 21, e eu tomei-os para mim. Aqui houve a concretização do pecado. Vi, cobicei. Quando cobiço e percebo que há uma ação pecaminosa, qual é a minha ação? Fugir. Correr. Sim. Você acha que José correu da esposa de Potifar por quê?
Porque ele queria, irmãos. A carne daquele jovem, adolescente, dependendo do dia que se encostar até num porte fica ereto, viu aquela mulher, provavelmente bonita, e quando viu, cobiçou, e a carne pediu, e ele falou, duas escolhas: efetivar a cobiça ou fugir do desejo. O que é que ele fez? Fugiu. Ao contrário de Davi, que não fugiu, tomou. O texto diz então que ele tomou para si. Aqui a concretização do pecado. Eu quero que você deixe o seu dedinho bem aqui nessa página onde você está. E eu quero só fundamentar esse texto lá com Tiago. Vamos lá, Tiago? Nós vamos voltar para o texto, tá bom? Tiago, capítulo de número 1. Versículo 13, 14 e 15. Amém? Então, Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Segundo, versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que perfeito o que a palavra nos ensina. Ele é tentado pela cobiça, pelo que quer, pelo que deseja, pelo que almeja na sua vida, pelo que sonha possuir. Então ele começa então a ser tentado pelo que deseja. De repente a Bíblia diz que quando ele é tentado pela cobiça, então a cobiça o atrai. Então ele concebe, ele dá luz ao pecado, ele engravida do pecado. Tá bom? O pecado é assim, ele vem na nossa mente, ele começa a ser gerado, ele vai sendo crescido, e nós vamos pensando nele, a gente vai matutando, como diz o nordestino, e aí de repente o pecado nasce. Quando? Quando eu efetivo, quando eu pratico. Por isso que o texto diz que ele viu, ele cobiçou, e depois ele tomou para si. Olha, ainda há a possibilidade de você cobiçar e não efetivar. O que você quer? O que você deseja? Agora o Tiago está dizendo que quando esse pecado ele é consumado, gera o que, irmãos? A morte. É uma forma da Bíblia dizer para nós que amar o pecado não é um bom negócio para quem quer viver eternamente. Voltemos para o livro de Josué. Josué capítulo 7, versículo 21 ainda. Então o texto diz, cobicei-os e tomei-os para mim. Então, primeiro, ele viu. Segundo, cobiçou. Terceiro, tomou para si. E quarto, o que foi que ele fez? Quarto verbo, ele escondeu. Porque é isso que nós fazemos com o pecado. Nós vemos, cobiçamos, praticamos e depois queremos esconder o pecado. É esse ou não é o mesmo ciclo da vida do pecado? Quando a gente esconde, a gente está dizendo o seguinte, eu não me arrependi. Porque quem pratica o pecado e se arrepende do pecado, confessa o pecado e abandona o pecado. Mas quem pratica o pecado e não abandona o pecado, esconde o pecado, porque não tem intenção de abandonar o pecado que está praticando. Acã escondeu debaixo da sua tenda, numa capa, cavou, escondeu debaixo lá da sua tenda, ninguém sabia, está guardadinho. Esse pecado nunca vai ser descoberto. Essa era a mentalidade de Acã. O que Davi fez, tentou fazer, quando cometeu adultério com Batseba? O que foi que ele tentou fazer?
Irmãos, Davi lutou o tempo inteiro para esconder o pecado. Ele chamou Urias e disse, deita com a tua esposa, porque eu não quero que as pessoas descubram que eu, rei de Israel, cometi adultério. Urias não deita com a esposa. Então ele diz, manda matar Urias, porque eu não quero que as pessoas descubram. O negócio é que a mulher estava grávida, não dá para esconder a gravidez, a barriga cresce, é igual ao pecado. A gente tenta esconder, a mulher está grávida, não quer admitir que está grávida, não estou grávida não, de repente a barriga começa a ondular-se. A professora, está grávida, Cia. Irmãos, é a mesma coisa. Acã escondeu. Quando quando Adão pecou, o que foi que ele fez? Se escondeu. Você quer saber alguém que está vivendo em pecado? Eles começam a deixar o templo, a congregação, a igreja, as coisas de Deus. Porque ninguém que tem sã consciência consegue viver nesse ambiente onde a palavra é exposta, vivendo enrolado no pecado. Não consegue. Se conseguir é frio demais. Se conseguir precisa ser ressuscitado. Dá um choque de realidade na sua existência. Porque foram cauterizados pelo pecado. Permanecem ali sabendo que está errado. Acã escondeu. Agora qual é o erro de Acã? Porque Acã pensou. O líder não viu, Josué. Estou de boa. O pastor não sabe. Os anciões de Israel ninguém viu. Estou de boa. Estou no prazer, estou na carne, ninguém sabe. Estou tranquilo. Mas ele esqueceu uma coisa. O pecado passa desapercebido aos olhos dos líderes, mas o pecado não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus viu o pecado de Acã. E agora Deus vai desmascarar Acã. Porque quando nós nos arrependemos, tem restauração. Quando nós nos endurecemos, há punição. Deus vai punir o pecado de Acã. Isso, irmãos, é uma coisa para a gente pensar e para nós refletirmos. Ele vai punir, literalmente. O que você vai ver daqui para frente é Deus punindo. Como é que o povo descobriu que Acã tinha pecado? Deus falou, eu vou revelar onde está o pecado. Eu oro para que Deus revele os nossos pecados inteiros. Sim, para que a gente abra a mão dele, se santifique, se conserte e a obra de Deus progrida. Quero nem saber da nossa reputação. Eu quero saber é da glorificação do nome de Cristo. Isso é o que importa. Que Deus assim mesmo levantasse o tapete da nossa existência e começasse a revelar, sabe, para a sociedade quem verdadeiramente nós estamos sendo. É o que Deus está fazendo. Por isso, irmãos, que na vida cristã a palavra é integridade. É inteireza. Eu sou quem sou, em todo lugar que sou. E quando estiver errado, admito que estou errado. Para quê? Para alcançar de Deus a restauração. Porque o que Deus está condenando aqui não é só o pecado de Acã, é a dissimulação de Acã. É a falsidade de Acã. Ele querer apresentar quem não é. E querer mostrar uma vida que não possui. Deus vem revelando isso. Aí eu quero voltar aqui num dado da nossa nação. Você sabe qual foi o nome que a Polícia Federal deu para a investigação da Flor de Lis? A pastora deputada que mandou matar o marido? Lucas 12. Porque em Lucas 12 está escrito que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há, irmãos. Não há. Uma hora, a nossa casa construída em areia movediça cai. Uma hora, a nossa imagem de perfeição é desconstruída. Uma hora, a nossa reputação construída, Deus joga luz nela e mostra as trevas que existem por detrás daquilo. Uma hora, Deus revela, sabe? Por isso é que Deus está nos ensinando por meio desse texto a trilhar o caminho do retorno, da santidade, da confissão. Por isso que uma oração que nós temos que fazer para Deus todo dia, pedir para Deus todo dia é: perdoe-me, Senhor. Perdoe-me. Essa é a oração que nós temos que fazer diariamente. Então, depois que Deus mostra o ciclo do pecado na vida de Acã, que é o ciclo do pecado em nossa vida, aí Deus vai nos mostrar quais são os efeitos do pecado. E eu quero que você ouça isso com temor no seu coração.
Porque o texto diz, versículo de número 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Encontrou o pecado. Irmãos, esse negócio é fantástico. Foi Deus mesmo que mostrou. Deus apontou o lugar. Vamos continuar, versículo 23. Tomaram, pois, aqueles coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocou perante o Senhor. Então, versículo 24, Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse o Senhor a disse Josué, por que conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejar, queimou-os. Ponto. Quais são os efeitos do pecado? Eu quero enumerar 3. Primeiro, o pecado de Acã destruiu a sua vida. A Bíblia diz que ele perdeu a vida por causa do pecado que cometeu. Porque a Bíblia disse que o salário do pecado, ele é a morte. Quando, ainda em Gênesis, Deus disse para Adão, não coma do fruto proibido, porque no dia que tu comer, vai acontecer o quê? Você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Acã perdeu a sua vida porque amou o pecado mais do que a Deus. E todo mundo que ama o pecado mais do que a Deus, inevitavelmente morrerá. Se não físico, espiritualmente. Muitas vezes físico e espiritualmente. Primeira questão. Isso não é uma história de ficção. Isso não é lenda. Isso é o que vem acontecendo, uma realidade que vem acontecendo desde o Gênesis até hoje. Quantas pessoas não estão perdidas, mortas espiritualmente, porque amaram o pecado, porque cederam o pecado, porque não abriram mão do pecado, e hoje eles não querem nem saber de igreja. Por quê? Porque sabe que igreja é lugar de se revelar o que a Bíblia diz, os nossos pecados. Aí eles ficam no YouTube criticando a igreja, tem que amar mais, a igreja tem que julgar menos e amar mais. Eles ficam lá do YouTube, ouvindo o Caio Fábio e companhia. Gente que caiu, que não se arrependeu, que não se consertou e que agora, para legitimizar o pecado que cometeu, começa a condenar a igreja que está trabalhando contra esse negócio. Sim, ele morreu. Segundo, o efeito do pecado destruiu a família de Acã, a família, os filhos, as filhas e tudo que ele tinha foi destruído. Porque o pecado destrói famílias, irmãos. O que destruiu a família de Adão foi o pecado no Éden. O que destruiu a família de Davi foi o pecado, o adultério. O que destruiu a família de Ananias e Safira foi o pecado, a sonegação em devolver aquilo que era de Deus. O que destruiu a família de Eli foi o pecado, e o pecado continua destruindo muitas famílias. Adultérios, mentiras, dissimulações, dívidas, calúnias, prática errada, o pecado continua destruindo as nossas famílias, irmãos. Todo divórcio é fruto de pecado. Todo divórcio é fruto de pecado. Não existe incompatibilidade de gênero. Não existe. Nós não damos certo. Claro, é um homem ou uma mulher. Se o homem parecer muito com a mulher, suspeite se ele é homem de verdade. Paciência. Tenho nada a ver com a minha esposa. Eu e a minha esposa não nos parecemos. Eu sou loiro, ela é negra. Começa por aqui. Sim, nós não nos parecemos. A Anaís é de uma forma, eu sou de outra forma. A Anaís gosta da casa arrumada, e ela arruma. Eu gosto da casa arrumada, mas não arrumo. Aqui e colar. Ok? Ela foi criada de uma forma ou de outra.
Ela usa o banheiro de uma forma, eu de outra. Ela estende a toalha de uma forma, eu de outra. Eu não tenho nada a ver com ela, mas eu não vou largar dela. Percebeu? Ah, pastor, é tão diferente de mim, a minha esposa. Paciência. Qual é que não é? Graças a Deus que ela é diferente de mim. Porque eu não suportaria viver comigo mesmo. Irmãos. Diga a verdade. Você gostaria de viver em uma casa com uma pessoa igual a você? Diga a verdade. Você queria? Algumas casas iam criar bicho. Não é? Então o pecado destruiu a família. Os filhos de Acã, porque a gente acha que os nossos pecados não vão afetar as nossas famílias. O que a Bíblia está dizendo é que os meus pecados podem afetar a minha família. O pecado do pai afeta a vida dos filhos. O pecado da mãe afeta a vida dos filhos. O pecado do marido afeta a vida da esposa e vice-versa. Eu peco sozinho, mas eu prejudico muita gente. Terceira questão. Efeito do pecado. Destruiu a família de Acã. Destruiu Acã. E levou a igreja, chamada Israel, a perder a batalha. 36 óbitos. 36 pessoas perderam a vida por causa do pecado de Acã. 36 famílias em luto por causa do pecado de quantos homens? Um homem. O que a Bíblia está nos ensinando é que o meu e o seu pecado pode contribuir para atrapalhar o avanço da igreja. O seu pecado pode impedir pessoas que se convertam a Cristo. Os nossos pecados podem impedir pessoas de se renderem a Cristo. Os nossos pecados podem custar muitas almas para o inferno. Logo, nós vamos pagar pelo escândalo que nós provocamos aos olhos de Deus e da sociedade por causa dos pecados que nós cometemos. Israel perdeu a guerra, porque Acã, um homem, pecou. Aí você acha, não, meu pecado não vai atrapalhar a obra, não. Aí tem gente que prega em pecado, toca em pecado, canta em pecado, evangeliza em pecado. Mas a Bíblia diz que sem santidade, ninguém, ou seja, eu posso viver em pecado a vida inteira, mas não posso entrar lá em pecado. Sabe por que Israel pecou? Sabe por que Israel perdeu? Porque em Josué 3,5, Deus deu uma receita para a nação vencer. E a mesma receita para nós. Ele disse, atravessando o Jordão, santificai-vos, hoje, e amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Se vocês viverem em santidade, eu vou fazer maravilhas. É eu que vou fazer. Vocês não vão fazer nada. Eu que vou fazer. Olhe para as muralhas de Jericó caindo. O que o povo fez? Nada. Mas o povo estava em santidade. Por isso as muralhas caíram. De maneira, irmãos, que esse é o trilho para a igreja vencer. Quando digo que o pecado atrapalha a igreja avançar, não é uma brincadeira, não é uma história, é uma realidade. Todas as vezes que peco, e olha que eu peco como você peca. Os pecados são diferentes, mas todos nós somos pecadores. O meu primeiro alvo é o quarto, joelhos. Deus, eu sou pastor, Senhor. Perdoe o meu pecado, porque eu não quero ser um empecilho para o avanço do teu reino. Porque se eu for um empecilho para o avanço do teu reino, o Senhor não vai me deixar entrar na glória. Eu posso estar enganado acerca da minha salvação. Tem gente que ri do pecado que cometeu. Aquele tempo, conversa é para ter vergonha do pecado. É para ter nojo do pecado. Israel perdeu. O que isso está nos ensinando? Está nos ensinando que se nós quisermos ser uma igreja que avança, e eu oro a Deus para que nós consigamos avançar, nós precisamos levar a sério, irmãos, as Escrituras Sagradas. Ele não pecou dentro da igreja, foi escondido. Porque é lá que nós cometemos os nossos pecados.
Sabe o que Deus fez com Acã? Depois que destruiu Acã? No capítulo 8, se você quiser ler na sua casa, eu oriento você a ler, capítulo 6, 7, 8. O povo de Israel vai para a guerra, contra a mesma cidade. Sabe o que acontece? Eles venceram a guerra. Eliminou o pecado, venceu a guerra. Porque a Bíblia está nos ensinando que se o pecado nos atrapalha, a santificação nos garante a vitória. Eliminou o pecado. O que vai acontecer? Vitória. Eu quero concluir dizendo para você que talvez, e eu sei que o Espírito Santo fala com cada pessoa individualmente, talvez a razão do seu insucesso na vida seja justamente por causa do pecado que você tem amado. Tem pessoas que estão aqui que não estão desenvolvendo e gozando de um tempo de alegria e paz por causa dos pecados que cometeram. Detalhe, não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. Então o texto está nos convidando como igreja hoje, irmãos, a dobrar os nossos joelhos. E começar a perceber que a gente não precisa fazer como Josué fez. Ah, Deus foi o Senhor. Deus está dizendo, nunca é. Nunca é eu. É vocês. Diz o profeta, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Dos seus próprios pecados. É isso. Então, se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, no que se diz respeito à sua vida espiritual, a receita que Deus deu à nação de Israel é a receita que Ele nos traz hoje. Santificai-vos hoje e amanhã eu vou fazer maravilha na vida de vocês, no casamento de vocês, na empresa de vocês, nos planos de vocês, nos sonhos de vocês, na vida de vocês, no futuro de vocês, nos filhos de vocês. Pode santificar. Se vocês santificarem, quem vai garantir as maravilhas na existência de vocês sou eu. É Deus que está nos dizendo isso. E Ele vela em cumprir a sua palavra. Vamos orar? Eu quero que você ore. E eu quero, se você quiser, que você chore. Mas, sobretudo, eu quero que você abandone esse pecado oculto da sua vida, onde você pensa que as pessoas não sabem, mas Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você, eu sei da sua vida, eu contemplo os pecados que você comete, eu enxergo a sua existência, eu te enxergo quando todo mundo perdeu a vista de você, quando você sumiu do olhar de todo mundo, você continua diante dos meus olhos, eu estou vendo. Deus quer que nós nos santifiquemos. E eu quero que você converse com o Senhor, confesse pecado ao Senhor. Jogue esse pecado fora, para não arruinar com a sua família, para não arruinar com a sua casa, para não arruinar com os seus filhos, para não arruinar com o seu futuro. Jogue fora, jogue fora. Ó Deus, nós estamos aqui em Tua casa, Senhor, casa de oração. Casa essa onde temos nos esforçado para ensinar a Tua palavra. Onde temos nos esforçado para pregar as Escrituras na compreensão que igreja é lugar para se aprender do Senhor. Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Não deixe que aconteça conosco o que aconteceu com a família de Acã. Não deixe que aconteça com as nossas famílias o que aconteceu com a família de Acã. Não deixe que aconteça com a Igreja Batista Boas Novas o que aconteceu com Israel. Portanto, Senhor, nos arrependemos.
E não estamos aqui para reclamar do Senhor, estamos aqui para confessar ao Senhor os nossos pecados. E todos nós, Senhor, de forma pessoal, temos cometido falhas contra o Senhor. Mas teve pessoas que veio aqui essa noite para que nessa noite fosse uma ruptura com o pecado. Para que elas saiam daqui literalmente, ó Deus, divorciadas do pecado e totalmente casadas com a santidade do Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, o pecado que reina na vida de algumas pessoas nessa noite possa cair por terra. E que em nome de Jesus Cristo se estabeleça um tempo de santificação em suas vidas. Porque nós queremos experimentar das tuas maravilhas. Porque nós queremos ver a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa prole, sobre a nossa geração, sobre a nossa comunidade de fé. Essa igreja, Senhor, precisa avançar. Essa igreja, Senhor, precisa desenvolver. Essa igreja precisa ganhar almas para Cristo. Essa igreja precisa ampliar sua estrutura. Essa igreja precisa construir templo. Essa igreja precisa amar os pequeninos. Essa igreja precisa implantar congregações. Essa igreja precisa implantar o projeto Viver. Essa igreja precisa avançar. E avançará na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Pai, a avançar. Essa noite nós pedimos ao Senhor para nos ajudar a sair daqui, Pai, transformados, curados, Pai, libertos, tratados, sarados, Pai, pelo poder do Senhor. Nós não queremos viver a mesma vida, nós não queremos ser a mesma igreja, nós não queremos ter renome aos olhos das pessoas. Nós queremos que o Senhor nos enxergue com alegria em saber que verdadeiramente nos esforçamos para glorificar o Teu nome. Seja conosco, essa igreja precisa, carece do Senhor. E eu como pastor, Pai, digo ao Senhor, nos socorra, Senhor, nos ajude, Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa natureza pecaminosa e caída. Livra-nos, Senhor, das nossas cobiças. Tira os nossos olhos das coisas transitórias e fixe os nossos olhares na eternidade, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, traga um tempo novo para nós, Senhor. Traga um tempo novo para a nossa vida. Tira-nos da mesmice. Leva-nos a experimentar um modelo novo de fé. Pautado não em uma fé teórica, mas em uma fé prática do dia a dia, Pai. Nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.